Num oferecimento de Confeitaria Coração de Açúcar, Hunters Burger Premium e Casa de Carnes Boi Moreno, programa show de bola. E hoje vamos falar de futebol internacional, Mundial de Clubes, grande final, na próxima sexta-feira, às 15 horas, entre Manchester City e Fluminense. Então, Manchester City e Fluminense vão se enfrentar nas semifinais, como já postado aí no canal. O Fluminense venceu o Al-Ahly por 2-0 e o Manchester City venceu o Urawa Reds por 3-0. Então, são as equipes aí que vão fazer a grande final do torneio. Tem na sexta-feira às 11h30 da manhã a disputa de terceiro lugar, que vale também. O Urawa Reds enfrenta o Al-Ahly. E às 15 horas, então, Manchester City e Fluminense. O Manchester City chegou como, obviamente, grande favorito ao título, não tenha dúvida disso, continua favorito ao título, só que tem a questão dos cortes que aconteceram. O De Bruyne já não vem atuando, né, desde o início dessa meia temporada aí, lá na Europa, então já era um desfalque já meio que certo. A grande surpresa é o matador, o melhor jogador, o melhor atacante, né, melhor dizendo, do mundo na atualidade, o Haaland, fora também desses confrontos. E aí, um jogador que vem se destacando também pela equipe do Manchester City, o Kodo, acabou também cortado, né? Se tornou titular, é um grande jogador ali da ponta do campo, um grande jogador que consegue na jogada individual, no 1 contra 1, sempre resolver as partidas para o Manchester City. Então esse jogador também está fora. Então De Bruyne, Haaland e Kodo fora, então a equipe do Fluminense passa a ter mais chances de título nessa sexta-feira. Então o que era uma questão até remota para a equipe do Fluminense, para mim se torna muito real e muito palpável nesse momento. Então, o Fluminense tem chance sim de ser campeão mundial na próxima sexta-feira. Vai precisar fazer partidas como o São Paulo fez contra o Liverpool em 2005 e como o Corinthians fez contra o Chelsea, né? Estranhamente aí contra equipes inglesas também. Então, o Fluminense, se conseguir encaixar esse jogo, fazer um jogo perfeito defensivamente, ele tem chances de título. Não pode cometer erros e dar contra-ataques, como ele acabou oferecendo para a equipe do Al-Ahly na semifinal. Venceu por 2-0, mas teve muitos momentos ali, enquanto a partida ainda estava 0-0, o Fluminense sofreu um pouquinho com os contra-ataques do Al-Ahly. Então, tem que tomar cuidado com esses contra-ataques, porque isso contra o Manchester City é fatal, porque tem o Grealish do lado, tem o Phil Foden do outro lado. A gente não sabe se o Alvarez vai sair jogando, ele saiu no banco, mas ele é titular, pode ser que ele entre na equipe. Daí tem o Bernardo Silva, que chuta muito bem de fora da área. Então, a equipe do Manchester City é a favorita, mas com esses cortes que aconteceram, esses desfalques da equipe para a grande final e para o torneio, o Fluminense passou assim a ter chances reais de título. Então, fica aqui a torcida para o Fluminense. Palpite 1-0 Fluminense contra a equipe do Manchester City. Quero falar aqui sobre 3 campeonatos que já estão definidos. Copa Intercontinental, isso que vai acontecer a partir do ano que vem. Serão 3 jogos antes da grande fase final do torneio. A equipe da Oceania vai enfrentar a equipe asiática ou africana em um jogo como visitante na casa desses times. Daí quem sair vencedor enfrenta o outro time. Por exemplo, se for o time da África contra o time da Oceania, venceu da África, enfrenta ali a Ásia e a África para definir quem vai jogar contra o time da América do Sul e o time da CONCACAF, que é o time da América do Norte, geralmente os times mexicanos que acabam conseguindo esses títulos aí da CONCACAF. Então, joga o time sul-americano, vamos lá, o São Paulo contra o León lá do México. Aí essas duas equipes se enfrentam, quem passar vai jogar na semifinal
contra quem ganhar lá da África, da Oceania e da Ásia. Venceu, vai para a grande final e enfrenta o time da Europa. Então, o time europeu já está direto na final. O time sul-americano vai disputar ainda 2 jogos, a semifinal contra o time da CONCACAF, depois contra o time africano lá, e aí depois vai enfrentar na final, se passar por essas fases do time europeu. Então, serão 3 partidas em vez de 2 partidas que os times daqui da América do Sul agora vão ter que jogar para ser campeão mundial a partir do Mundial do ano que vem, de 2024. Então, o campeão da Libertadores de 2024 já entra nesse formato. A final vai ser no dia 18 de dezembro. Mundial de Clubes, ele vai acontecer de 4 em 4 anos. E nós temos aqui já para 2025 19 equipes classificadas. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Al Hilal, Ural Red, Al Ahly, Wydad Casablanca, o Monterrey, o Seattle Sounders, o Lyon e o Auckland City. Então, essas equipes já estão classificadas para o Mundial. Olha só da Europa. Então, tem o Chelsea, o Real Madrid, o Manchester City, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto e Benfica. Ainda cabe aqui, um Liverpool, um Barcelona, entrando ainda para esse Mundial de Clubes, que agora vai conter com 32 equipes, vai acontecer de 4 em 4 anos, primeira edição em 2025 nos Estados Unidos. Então, Palmeiras, Flamengo e Fluminense classificados. Hoje o River e o Boca estariam classificados pelo ranking da América do Sul aqui, e o campeão da Libertadores do ano que vem também estará classificado. Então, serão 6 equipes aqui da América do Sul. E falando de Libertadores, então a Libertadores do ano que vem vale muito. Já teve os sorteios na primeira fase. Se enfrentam Puerto Cabello e Defensor, Aurora e Melgar, e Aucas e Nacional. Passa 3 equipes para a fase 2. Na fase 2, nós vamos ter o Águilas Douradas enfrentando o Bragantino, o Aucas ou o Nacional enfrentando o Atlético Nacional, o Always Red enfrentando o Sporting Cristal, Godoy Cruz enfrentando o Colo-Colo, o Sport Trinidense enfrentando o El Nacional, Puerto Cabello ou o Defensor enfrentando o Nacional do Uruguai, a Portuguesa enfrentando o Palestino e o Aurora ou Melgar enfrentando o Botafogo. E temos um problema aqui para a fase 3. Por quê? Olha o sorteio que deu aqui. O vencedor de Águilas Douradas e Bragantino vai enfrentar o vencedor de Aurora ou Melgar ou Botafogo. Então podemos ter Bragantino e Botafogo na fase 3, e aí só um dos dois vão entrar para a fase de grupos. Uma pena aí, o sorteio foi muito indigesto com Bragantino e Botafogo, e com o futebol brasileiro também. E aí seguindo, o Aucas, o Nacional ou o Atlético Nacional enfrenta Portuguesa ou Palestino na fase 3, Always Red e Sporting Cristal enfrentam Puerto Cabello, Defensor ou Nacional, e Godoy Cruz ou Colo-Colo enfrenta o Sport Trinidense ou o El Nacional. Então, essas aqui são as fases anteriores à fase de grupos. Então, infelizmente, Bragantino e Botafogo vão se enfrentar avançando na fase 2. Na fase 3 eles se enfrentariam e um deles cai já na fase de grupos. Só um brasileiro vai passar, Botafogo ou Bragantino. Então, essa foi a triagem aqui, falando da nova Copa Intercontinental, falando do novo Mundial de Clubes, já o sorteio da pré-Libertadores, tudo o que aconteceu, e esse grande jogo do Mundial de Clubes de 2023 entre o Manchester City e o Fluminense. Para mim, o Fluminense tem chances de levar esse caneco. Esses desfalques do Manchester City acabaram beneficiando o Fluminense nesse momento. O Manchester City não vem bem no campeonato inglês, tem que destacar isso também, passa por um momento ali de uma queda técnica muito grande. Então, mais um detalhe aí que pode levar o Fluminense a esse caneco, tá certo? Então, esse foi o programa Show de Bola de hoje, espero que tenham gostado. Se não se inscreveu, se inscreva aí no canal, mande seus comentários, curta este vídeo e até
a próxima. Programa Show de Bola com Ale Moraes, no oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, Confeitaria Coração de Açúcar e Hunters Burger Premium. E tem bastante novidade aqui no canal para o ano de 2024. Forte abraço, tchau, tchau.